Solvido de Tomás Farcas conta também com uma vasta programação educativa e também uma vasta programação no cinema com todos os documentários. No nosso catálogo vocês podem ter acesso a todas essas informações e também através do Núcleo de Arte e Educação. Muito obrigada e com vocês eu passo a palavra para o Milton Moreira. Alô? Está funcionando esse microfone? Baixinho, baixo. Bom, eu vou compensar então, falando um pouco mais alto. Bem, é um prazer estar aqui junto com vocês nessa tarde de sábado radiosa para, iluminados por fora, nos iluminemos por dentro com a palestra do Rubem, que é muito conhecido de todos nós como um dos principais historiadores da fotografia, ensaístas, críticos e curadores. O Rubens é doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, professor titular e diretor da Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado. É pesquisador e curador de fotografia, membro do Conselho da Coleção MASP Pirelli de Fotografia e da Associação Paulista de Críticos de Arte. É membro fundador do Na Foto, Núcleo de Amigos da Fotografia, que desde 1993 realiza o Mês Internacional da Fotografia de São Paulo. Rubens realizou curadoria de exposições fotográficas individuais e coletivas no Brasil e no exterior e publicou diversos livros, entre eles Labirinto e Identidades, Fotografia Brasileira Contemporânea, da COSAC na IFE, em 2003, Aurélio Becherini, que ele organizou também para a COSAC na IFE, e Fotografia em Revista, colaborou para a Editora Abril, em 2003, entre outros títulos. Eu queria dizer duas ou três coisas sobre, muito rapidamente, antes de passar a palavra ao Rubem, sobre o mês, o Agosto da Fotografia, que hoje está na sua sexta edição. Para mim, que sou coordenador do FotoRio, Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro, um prazer muito grande de estar tendo essa participação aqui a convite do Marcelo Reis e do Instituto Casa da Fotografia. O Agosto da Fotografia vem se firmando ao longo desses anos como um polo importante de reflexão e difusão da fotografia nacional na Bahia e da fotografia baiana e da reflexão fotográfica baiana no panorama nacional. O Agosto da Fotografia, através do Marcelo Reis, é filiado à rede de produtores culturais da fotografia do Brasil, que é o mais ambicioso esquema de organização que os fotógrafos brasileiros já empreenderam em todo o tempo. Não é? Quer dizer, nós somos uma rede capilar, distribuída por todo o território nacional, de troca de informações. Então, a grande novidade do ano de 2010, dessa sexta edição do Agosto da Fotografia, é estar ligada a essa rede nacional capilar. E nós nos sentimos bastante felizes, né, de estarmos fazendo parte, então, não apenas desse momento de reflexão da fotografia na Bahia, mas de um movimento muito maior que visa organizar, dar coerência e dar consequência a um mercado, a uma economia da cultura junto à fotografia, ao mesmo tempo que a produção de saber, difusão, consumo, etc. O Agosto da Fotografia, como vocês sabem, mas como eu fui contratado para isso, vou repetir, tem o apoio da Oi Futuro, da Funarte e do Faz Cultura, a quem nós agradecemos pelo alto patrocínio. Então, com vocês, Rubens Fernandes, muito obrigado. Bom, dá para ouvir? Bom, boa tarde. Agradeço imensamente a presença de vocês todos.
eu disse, durante essa tarde incrível, de muita luz, né, lá fora, e talvez aqui dentro, né, e eu quero agradecer também o convite do Agosto da Fotografia, na figura do Marcelo Reis e de toda a equipe de produção que tem acertado toda a nossa vida aqui esses 3 últimos dias, e essa possibilidade de estar aqui, né, junto com vocês. E também agradeço o Diógenes Moura, curador da Pinacoteca do Estado e curador também do evento, que estendeu o convite a partir de um núcleo de reflexão iniciado na Pinacoteca do Estado em maio desse ano, na qual tive a oportunidade de apresentar parte do que eu vou apresentar aqui, que é o início de um projeto. Esse trabalho é um work in progress, né, eu diria, né, e foi um desafio que o Diógenes fez inicialmente, né, com o título Fotografia, a Transparência e o Obstáculo. Quero salientar que são raras as oportunidades que nós temos para mostrar os trabalhos, né, de pesquisa e tornar público, divulgar, né, e estando aqui, né, pela segunda vez esse ano, estive aqui em março, né, falando sobre a coleção de fotografias do MAN, né, é uma oportunidade assim, que realmente eu quero aproveitar o máximo possível, sabendo que entre nós aqui há muitos fotógrafos, muitos pesquisadores interessados naquilo que eu vou abordar. O título, né, que está inclusive exposto lá, né, a fotografia como memória, né, o processo de criação, na realidade não diz efetivamente sobre todas as coisas que eu pretendo abordar na minha fala. Na realidade, o que eu pretendo colocar será centrado, né, na compreensão do processo de criação do artista e como esse processo é uma espécie de memória necessário para entendermos a imagem ou a série de imagens realizadas num determinado período pelo artista. Então é importante a gente colocar aqui essa ideia de que não estou falando do produto fotográfico como memória, mas a minha ideia é abordar o processo e os procedimentos estabelecidos pelo artista como um resgate da memória que vai levar à imagem final, ao produto final, ou à coleção de imagens que o fotógrafo vai trabalhar. Né? Para essa ideia, né, quer dizer, aparentemente fotografia e memória são duas ideias que estão indissociáveis. Né? Se a gente entender o documento fotográfico como o resultado de uma articulação entre o fotógrafo, o seu objeto, né, e mediado por uma prótese. Mas a intenção é realmente aprofundar, né, a ideia de que para chegar à fotografia há um procedimento, há um processo, há uma ideia, há uma referência, há um conjunto de variáveis que vão influir assim, decisivamente no trabalho, no caso específico do fotógrafo, né, e é isso que me interessa trabalhar aqui hoje com vocês. E particularmente, hoje à tarde eu vou abordar o trabalho de 2 fotógrafos. Né? Eu vou abordar o trabalho do fotógrafo paulista Geraldo de Barros, que é um fotógrafo que atuou inicialmente no final dos anos 40, início dos anos 50, e que rompeu definitivamente com uma espécie de fazer fotográfico convencional, e quero trabalhar com o Mário Cravo Neto, que é um fotógrafo baiano, né, e também falar um pouco sobre o processo e os procedimentos desse artista.
Com isso, a gente pega dois artistas que são referências na fotografia moderna e contemporânea brasileira, que atingiu um nível internacional. Os dois atingiram níveis internacionais de ação e de repercussão com o seu trabalho, né? Então, por isso que eu estou focando nesses dois nomes. Inicialmente, a minha ideia era falar sobre os procedimentos em geral, mas eu me lembrei que eu já abordei isso em maio, em março, quando eu vim aqui. Então eu afunilei o trabalho e fiz uma pesquisa mais pontual a partir das minhas entrevistas e da minha convivência que tive com esses dois artistas ao longo de décadas, né? Então, como pesquisador, assim, apesar de eu não ser historiador, né, eu acumulo muito material, né? Então acho importante, na medida do possível, a gente dar vazão a esse material, publicando textos e colocando em circulação essas ideias. Para desenvolver aqui essas principais ideias, que eu vou balizar a minha reflexão, eu vou trabalhar com dois autores que me são muito caros, né? Eu acho que as luzes vão se apagar já. Se quiser apagar as luzes, né? Porque parece que já está atrapalhando aqui, né? Então, para balizar a reflexão, eu trabalho com dois autores que eu considero fundamental dentro do meu processo de reflexão, né? Que um deles é o Willem Flusser, e o outro é a Cecília Almeida Salles. São dois professores que eu tive e que nortearam muito a minha vida acadêmica. O Willem Flusser ele tem uma reflexão bastante intensa sobre a questão da imagem técnica. Eu acho que vocês devem conhecê-lo a partir do livro Filosofia da Caixa Preta, para uma futura filosofia da fotografia, o subtítulo, e o outro livro recém-publicado é O Universo das Imagens Técnicas, Elogio da Superficialidade, entre vários outros livros publicados pelo Flusser. O Flusser, ele nasce em 1920 em Praga e vem para o Brasil em 1940, assim que a Praga é invadida pelas tropas nazistas. Ele então, com 20 anos, está estudando filosofia na Universidade de Praga, na qual o pai é reitor, né? E ele foge para aquele circuito, aspas, clássico, Praga, Paris, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E ele foge para a namorada e a família da namorada, que depois ele vem a casar, e o pai, a mãe e a irmã ficam em Praga acreditando que aquela violência não chegaria até a universidade. E, para surpresa do Flusser, quando ele desembarca no Rio de Janeiro, ele é informado que o pai, a mãe e a irmã já tinham falecido, já tinham sido mortos nos campos de concentração. Daí ele fica no Brasil, né, por 30 anos praticamente. Ele fica no Brasil até 73, e ele tem ele tem uma trajetória muito errática, academicamente falando, porque ele não falava português assim que ele chegou, né, mas ele teria que começar do marco zero, e ele resolveu ser um autodidata. Eu encontrei o Flusser pela primeira vez em 74, quando eu fui aluno na FAAP, onde hoje eu dirijo a Faculdade de Comunicação, e a Faculdade de Comunicação foi criada pelo Flusser. Ele foi o primeiro intelectual a entender a comunicação com uma complexidade um pouco maior do que até então. Estou falando de 66, 67, e naquela época